De volta já aqui, né, com o Bem Assim. Olha só, pessoal, nós estamos no mês de maio. E o mês de maio tem uma campanha muito importante, que é o Maio Verde, que visa conscientizar sobre a condição celíaca. Quem vai nos trazer muito mais informações sobre esse tema agora aqui no estúdio é a gastroenterologista Marta Braga. Acertei, não foi? É um nomezinho grande, né, doutora? Mas deu certo. Tá ótimo. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Muito obrigada. Agradeço demais sua presença, sua disponibilidade para vir aqui falar sobre esse assunto. Condição celíaca, né, doutora? Por quê? Vamos falar sobre esta nobre causa, o Maio Verde. O que é o Maio Verde? É o mês da conscientização da condição celíaca. Nos últimos anos, a doença celíaca vem sendo mais conhecida, mas ela, há um passado, até que eu possa dizer recente, era desconhecida por muita gente. Então, por que a nossa luta de divulgar, de mostrar o que é a doença celíaca? Porque 80%, estima-se que 80% das pessoas que têm a doença ainda não sabem. Muita gente. 80%. E veja só, a cada 100 pessoas, 2 são celíacas. Então, essa doença, quando não tratada, ela pode até matar. Então, o nosso empenho, a nossa preocupação, o nosso apoio a essa classe, que é muito merecedora, que hoje já temos, assim, muita gente da indústria alimentícia que já reconhece o valor, mas ainda temos muito a fazer, principalmente pelos valores do produto alimentício, que ainda é alto para a maioria desta população. Verdade. Doutora, a pessoa celíaca, né, ela não pode ter nenhum tipo de contato com glúten, né? A partir de qual momento é que essa pessoa ela passa a ser, não sei, intolerante ao glúten? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? No passado, esta doença, a doença celíaca, era considerada apenas uma doença da infância. Mas hoje, 50% das pessoas que são diagnosticadas são adultas e idosos. Nossa. Praticamente não se investigava no passado, nem os idosos e nem os adultos, porque era considerado uma doença da infância. Mas as pessoas começam a ter sintomas, imagine-se só, a criança é mais fácil porque apresenta aquela sintomatologia clássica, que a gente chama típica ou clássica, que é diarreia, que é a distensão abdominal, que é dor abdominal, flatos, flatulência. E no adulto, isso pode não acontecer, que é uma coisa que eu quero chamar bem a atenção. Pode ter esses sintomas? Sim. Mas 50% dos adultos não apresentam estes sintomas. Os adultos apresentam mais os sintomas atípicos ou não clássicos, como a gente chama, que começa da fadiga crônica, anemia ferropriva não identificada. As pessoas que têm aqueles sintomas neuropsiquiátricos, como dor de cabeça, que é a cefaleia, né? Ansiedade, depressão, que não é bem comum na doença celíaca. Os sintomas dermatológicos. Você, quando vê um paciente chegar no seu consultório com a dermatite herpetiforme, que eu vou dizer o que é uma lesão que coça muito, pruriginosa, que forma umas vesículazinhas, que acomete os cotovelos, que pode acometer os joelhos e as nádegas, é obrigatório ser investigado a doença celíaca, porque a dermatite herpetiforme também é uma doença autoimune que tem estreita relação com a doença celíaca. Outro fator, a osteoporose em pessoas jovens. Imagine só, uma mulher que chega ao seu consultório, por isso que eu digo que é importante em todas as especialidades médicas, que chega ao consultório com osteoporose, é obrigatório investigar doença celíaca.
os pacientes que têm fertilidade não identificada, ginecologia e obstetrícia, abortos de repetição, Sim. que é outra coisa, artrite, artrose, artralgia, na hepatologia, que também é nossa especialidade, mas tem a elevação das enzimas hepáticas, outras doenças que a gente chama cirrose biliar, ou colangite biliar primária, colangite esclerosante, que são outras doenças autoimunes que têm relação com a doença celíaca. Então, a celíaca é uma gama de sintomas, é um mundo E é por de isso, né, que a sintomatologia. senhora falou aqui que pode chegar até a levar à morte, né? Pode, se não Pode identificada. estar acontecendo tantas coisas no organismo, naquele corpo daquele paciente, que ele nem imagina, né, que seja relacionado à doença celíaca, né, doutora? Pois é isso. A doença celíaca não mostra só aquele quadro, como ainda muita gente imagina, o Sim. quadro clássico. Isso é mais comum, o quadro clássicozinho, na criança que tem baixa estatura, que tem baixo peso e apresenta Sim. praticamente todos diarreia, distensão abdominal, dor abdominal, mas o adulto pode apresentar ou não esse quadro. Eu quero deixar bem claro isso. Ótimo. E doutora, quais que são as causas? Tem fatores disso? O que explicar o surgimento da doença celíaca ou não se tem explicação ainda pela ciência? Muito estudo se tem realmente ainda para explicar tudo que acontece na doença celíaca, mas a doença celíaca é uma doença genética, você tem um gene. Se você não tiver o gene para desenvolver a doença celíaca, você não vai ter. Ela é genética, é uma doença autoimune, que é, como eu disse antes, o nosso próprio corpo que vai atacar com seus anticorpos as células do nosso corpo, lá principalmente lá no intestino delgado. Sim. E lá no intestino delgado tem umas velocidades que, como fossem nossos dedos, que no paciente geneticamente suscetível que usa o glúten, essas velocidades ficam achatadas e não absorvem os nutrientes de forma adequada. Essas velocidades são elas as responsáveis pela absorção dos nutrientes. Muito bem. Doutora, a gente vai ter ações da campanha Maio Verde aqui em Alagoas para conscientizar essa população, para chamar a atenção para esse assunto. Vai ter caminhada, né, inclusive? Sim, sim. Muito obrigada por falar no assunto, sim. No próximo dia 15, na Orla da Ponta Verde, estaremos divulgando e mostrando à população o valor de se conhecer a doença celíaca e muitas pessoas que têm em procurar investigar. Sim. Porque, veja só, uma pessoa que tem uma pessoa celíaca na família, então ela tem a obrigação de investigar. Por quê? Porque ela tem 15% mais chance de ter a doença do que a população em geral. A pessoa que tem um paciente de segundo grau com a doença celíaca também tem que ser investigada, porque ela tem mais chance de que a população em geral. A pessoa jovem que tem osteoporose, como eu já falei, sim, tem a obrigação de investigar a doença celíaca. Então, são muitas pessoas que precisam ouvir isso, porque muitas delas já têm, estão em risco porque não estão tratadas, não estão diagnosticadas. Então, pessoal, todo mundo aí, eu acho que vale a pena, viu, fazer essa investigação. Caso apresente algum desses sinais, sintomas, já que foram aqui falados pela doutora Marta aqui pra gente, para acender esse alerta, né, doutora? Com e buscar certeza. mais informações. Qual que é a mensagem, então, que fica sobre o Maio Verde e sobre a condição celíaca? Maio Verde. Minha gente, eu gostaria, assim, de poder passar para todas as pessoas do planeta que realmente nós levantamos esta bandeira de alerta. Como nós já falamos, a doença celíaca tratada é uma doença tranquila, é totalmente controlada. Quando tratada, você fica totalmente sem o glúten, que é o trigo, centeio, cevada e até o malte, que é um derivado da cevada, e também a aveia, porque geralmente ela é contaminada. Então, quando você faz o tratamento, você não está em risco. Você está totalmente a salvo. Agora, você celíaco, que não sabe ter a doença e que não está sendo tratado, você realmente corre risco de complicações, inclusive complicações mais sérias,
como até a morte. Isso, e ter muito cuidado com essa contaminação cruzada, né? Como a senhora bem falou aí da aveia, no caso né, de quem tem essa condição celíaca, de ficar muito atenta a essa preparação dos alimentos, né, doutora? A contaminação cruzada, eu quero também chamar a atenção de você, ouvinte, telespectador, porque a contaminação cruzada, quando frequente, é a mesma coisa de você não estar fazendo o tratamento. Por exemplo, tem restaurantes que eu quero aplaudir, eu gostaria de aplaudir de pé, que tem um cuidado muito grande com isso, sabem o que realmente é a doença celíaca. Mas já outros locais, restaurantes, lanchonetes e afins, que eu gostaria de passar um alerta para os responsáveis que treinem, assim, os seus funcionários, porque alguns não sabem do que se trata a doença celíaca. Não, se a gente perguntar como é que é feito, como é a cozinha, eles não sabem nem o que é a doença celíaca. Sim. Então, eu chamaria a atenção desses locais onde nossos queridos celíacos frequentam, que tenham mais cuidados quando eles vão pedir informações, porque muitos até ficam aborrecidos. Sim. Então, eu gostaria que tivesse mais respeito, mais atenção, mais carinho com esta população, porque a contaminação cruzada é grave. Isso. Por exemplo, se vai fazer o alimento do celíaco na mesmo recipiente, sem que foi feita do não celíaco, ali pode ter uma contaminação cruzada. Exatamente, pode acabar levando essa pessoa em risco. Então, todo mundo aí vão ficar muito atento e respeitar, né? Olha só, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Adorei recebê-la mais uma vez. Muito obrigada, eu adorei estar aqui. Com isso. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. Sim, quem tiver interesse também sobre esse e outros assuntos, nós temos o nosso Instagram, Acelbra Lagoas, e temos o nosso pessoal Marta com 2A, Marta Braga, estou à disposição, é uma alegria tirar e poder ajudar qualquer um de vocês. Muito bem. Meu abraço grande. Vez, bom dia. Muito obrigada. Parabéns, bom dia. Obrigada. Muito obrigada também a você que ficou aqui ligadinho com a gente, né? Com Bem Assim, nesta terça-feira. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com a sua companhia, tá? Aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.